Olá pessoal, vamos fazer a sessão 10 agora da defesa da morte de Eratóstenes. Espero que o meu áudio não esteja muito baixo. É, a, a narração, a gente está fazendo a narração da defesa da morte de Eratóstenes, ou seja, a diégese, que são as sessões 6 a 28. Hoje a gente vai fazer a sessão 10, ok? Então, sessão 10, vamos lá. Isso, agora já estou aqui. Sessão 10. Mas antes vamos ler a sessão 9, ok? Para ver se vocês se lembram que vocês trabalharam na sessão 9. Então, proton menum o andres, deigar kaitaut rimin diegessastai, oikidion esti moi diplun, isa echon ta ano to escato, kataten ginaikonitin kai kataten andronitin. Epeidede toi paidion egeneto remin, remeter auto etelatsen, rina demer opotelustai deoi, kindineuei, catates climacos catabainusa, egomen ano dieitomen, haidegnaikes catto. Então essa daqui foi a sessão 9, tá? A sessão 10, a gente tem esse texto daqui que eu vou ler para vocês. Kai hutos ede sineitismenon en, hoste polakis regine apeiei catto cateudessusa, hosto paidion, rina tontiton autoi didoi kai me boai, kai tauta polin chronon hutos egigneto, kai ego udepotehupopteusa, ripopteusa, al hutos elitios diekeimen, hoste oimen ten emautuginai kapasson sofronestaten einai ton entei polei. Ok? Vamos lá. Essa daqui vai ser o nosso foco inicial, né? Essa oração que começa a sessão 10. E tá aqui ela. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o sineitis menon en. Sineitis menon en, esse sineitis menon, vocês já sabem, tem uma terminação de particípio passivo, né, ou particípio médio. Aqui, na verdade, vai ser um particípio perfeito. E o en é o imperfeito do verbo eimi, que já apareceu para nós algumas vezes. Esse sineitis menon en, o sineitis menon é o particípio perfeito do verbo sinetitso, tá certo? E sineitis menon en seria o sinetitso é acostumar-se. Sineitis menon en, veja, sineitis menon está aqui no neutro, né? Então era o costume, era aquilo com que nós tínhamos nos acostumado, certo? Então sineitis menon en. Kai hutos ede sineitis menon en. Tudo bem? Aqui a gente tem um hutos hoste, veja. E isso já apareceu para a gente em outras sessões, tá certo? Vou lembrar para vocês, aqui na sessão 6, olha, aqui ó, Ruto diekeimen, hoste, mete lipen, mete liane pequene, etc, tá certo? Agora, aqui na sessão 6, esse hoste introduzia dois infinitivos, o lipen e o einai. Não é o caso da sessão 10. Na sessão 10, ele não introduz nenhum infinitivo. Na verdade, vamos ver aqui qual é a frase do hoste, é essa daqui, hoste polakis, ragineia, peiei, cato, etc. Né? Então, o verbo que ele introduz é um verbo aqui, o verbo apeiei. Esse verbo apeiei tem uma dificuldade de reconhecimento, né? Não é um verbo fácil da gente reconhecer. Primeiro, vamos ver que ele é um apó, mas eiei. Claro que esse ei daqui está mal acentuado, né? Então, apó mais eiei. Vamos lembrar que o verbo eiei, o que ele é? Ele é um imperfeito do eimi. Agora, esse eimi é aquele eimi acentuado, né, do verbo ir. Não é o eimi de eu sou, né, do verbo ser, tá certo? E vamos lembrar que no ático, o verbo eimi acentuado, ele completa a conjugação do verbo aperchomai, né? O verbo aperchomai, a gente usa ele no presente, e nas outras formas, muitas delas a gente usa o verbo eimi. Então, na verdade, esse eimi aqui, olha só, esse apeiei, nada mais é do que o imperfeito de aperchomai, ok? Daí fica fácil a gente entender o que é esse aperchomai, né? Aperchomai é erchomai, apó, então apeiei é ei, apó também. Espero que fique mais fácil da gente entender dessa forma, né? Então, apeiei está aí.
Esse kato já apareceu para a gente algumas vezes aqui na Defesa da Morte de Eratóstenes também. Na seção 9, vou lembrar para vocês, né? Olha só. Ano kato, né? Isa echon to ano ta ano to skato. E lá também, egomen ano dieitomen haidegnaikes kato. Tá? Então, ano aqui, kato aqui. Sim? Vamos lá. Então, apeiei kato. E outra coisa que a gente tem aqui é esse kateudessosa. Kateudessosa, veja, tem aquele sa final que parece de um auristo sigmático, né? Mas vamos lembrar que também os particípios femininos, eles têm essa terminação sa. E me parece que não seria difícil a gente entender de que verbo que é esse kateudessosa, né? É do verbo kateudo, que já apareceu para a gente no Aprendendo Grego. O kateudo, mas se ele é um particípio do kateudo, veja, quais são as formas do particípio presente do kateudo? São kateudon, kateudusa, kateudon, tá? Masculino, feminino e neutro. Nenhuma dessas formas é a forma procurada, olha só, a forma procurada é kateudessosa. Desculpa. A forma procurada é kateudessosa. Kateudessosa, que é uma forma do particípio futuro. O futuro do kateudo é kateudesso. Lembra que o futuro muitas vezes ele tem esse sigma, né? Um dos sinais do futuro é o sigma. Então, kateudesso vai ser o futuro e kateudessosa vai ser então o particípio futuro do verbo kateudo. Tá certo? Ó. E como é que ele tá ligado, esse kateudessosa, a esse verbo de movimento, apeiei, né? Quando você tem um verbo de movimento mais um particípio futuro, o particípio futuro indica a finalidade do movimento, tá certo? É como se eu falasse assim, eu saí de casa para ir ao supermercado, não é isso? Eu saí de casa havendo de ir ao supermercado, né? Isso daí, esse havendo de ir, seria o nosso particípio futuro, tá? É claro que você não tem que traduzir com havendo de ir, mas ou havendo de dormir, mas enfim, essa é a ideia, tá certo? Ó. Vamos lá. Outra coisa que está ligado, outro termo que está ligado ao apeiei é rostopaidion, né? Aqui esse ros, ele não está como uma conjunção, mas está como uma preposição, como se fosse um eis, direção para, tá certo? Então, rostopaidion. Veja, aqui a gente tem a frase inteira, né? Hoste polakis regne, etc, etc. E a gente tem a segunda parte da frase agora, né? Da oração. Rina, ton, autoi, didoi, kaime, boai. Essa segunda parte daqui, ela está sendo introduzida por esse rina. Esse rina já apareceu para a gente aqui também, é uma conjunção final. Eu vou lembrar vocês aqui na seção 9, olha. Olha lá. Rina deme, ropotelusta ideoi, quindinewei. Esse rina daqui introduz esse subjuntivo, né? Quindinewei. E também na seção 10, esse rina introduz dois subjuntivos. Um deles é o didói, que tem uma dificuldade da gente para a gente conseguir reconhecer esse didói, porque ele é do verbo didomi. Tá? Esse verbo didomi daqui é um daqueles verbos terminados em mi, que nem o titemi, né? É o subjuntivo de terceira pessoa do singular do didomi, que significa dar. Tá certo? Então isso daqui seria o didói, seria o subjuntivo, terceira pessoa do singular do didomi, do dar. Outro subjuntivo que está ligado a esse rina é o boai. Esses dois verbos, o didói e o boai, estão ligados pelo kai. Tá? O boai, o que ele é? Ele é do verbo boao, que a gente quando a gente contrai, ele fica boó. Tá? Você se lembra de boé, reboé, é o grito, né? Então, boao é gritar. E essa daqui é a terceira pessoa do singular do subjuntivo, mas nos verbos contratos em alfa, o subjuntivo tem as mesmas formas do indicativo. Então, não estranhe que boai também é a forma da terceira pessoa do singular do indicativo. Tá? A gente já passou por esse verbo daqui também. Tudo bem? Então, essa daí é a frase inteira, a segunda oração inteira. Essa daqui é a primeira parte da seção 10. Aqui está a seção 10 inteira. Vamos agora nos concentrar na segunda parte da seção 10, né? Está aqui a seção 10. A segunda parte dela é essa daqui. Vamos lá. Então, kaitauta polin chrono, rutus egigneto, etc, etc, tá bom? Vamos primeiro lembrar que esse polin chronon, ele está aqui, é uma expressão de tempo que está no acusativo. Deixa eu tirar esse gato daqui. É uma expressão de tempo que está no acusativo.
A gente já teve uma expressão de tempo no acusativo, aqui na seção 6, olha só, ton men alon chronon, tá certo? Vamos lembrar que a expressão de tempo no acusativo, você preenche todo o tempo referido pela expressão, tá certo? Então, kaitauta polin chronon, rutos e gigneto. Esse rutos já apareceu naquele rutos roste, tá certo? Mas aqui ele não está coordenado com o roster, né? Ele está apenas aqui como um advérbio. Só um lembrete para vocês, né? O egigneto a gente é capaz de reconhecer, né? O imperfeito do gignomai. Repara que ele tem uma terminação secundária e ele tem um aumento, né? Egigneto, tá? Um verbo aqui que é difícil a gente reconhecer, esse ripopteusa. Esse ripopteusa, repara que ele tem aquela terminação de auristo sigmático. Se ele tem uma terminação de auristo sigmático, ele deve ter um aumento também. E, de fato, o aumento está escondido ali no prefixo, né? O verbo é ripopteuo. Ripopteuo. Então, vocês vejam o verbo ripopteuo que vocês vão entender o sentido de ripopteusa, que está no auristo aqui. Aqui a gente tem um par rutos, roste, tal como a gente já encontrou aqui, inclusive na própria seção 10. Olha lá, ó. Rutos, roste, ali, tudo bem? E esse rutos, roste a gente também já encontrou numa expressão bastante parecida aqui na seção 6, tá certo? Olha só. Ruto de keimen roste metelipen metelian epekene einai. Só que no caso da seção 6, repara que aqui a gente também tem o verbo de keimen, que vai reaparecer na seção 10. Né? Esse de keimen vai reaparecer na seção 10, mas eu quero chamar a atenção de vocês é que o roste introduz aqui dois infinitivos, lipen e o einai. Esse não é o caso da seção 10, tá certo? Olha só. Na seção 10, o roste não introduz o infinitivo. Vamos ver o que o roste vai introduzir, mas repara que aqui a gente tem o die keimen, que já apareceu na nossa seção 6, né? E aqui a gente tem o rutos, que ele vai estar reforçando um advérbio, elitios. Elitios é um advérbio que vocês vão encontrar no dicionário, tudo bem? Rutos elitios de keimen roste. E esse roste daqui introduz essa frase, olha só. Não introduz o infinitivo, introduz o verbo oimen. Esse verbo oimen é outro verbo de reconhecimento difícil, né? Mas na verdade ele é só o imperfeito de oiomai, ou de oimai, né? Oiomai ou oimai. E ele introduz aqui uma frase que está construída com infinitivo, com acusativo, sujeito acusativo mais infinitivo, tá certo? Olha, aqui a gente tem um sujeito acusativo, tem gnaika sofronestaten, e aqui a gente tem o infinitivo, einai. Essa construção daqui é muito parecida com essa construção aqui que também já apareceu na seção 6, olha só. Regumenus tauten oikeiotata megisten einai. Aqui a gente também tem um sujeito acusativo, né? Tauten oikeiotata megisten, e também tem um infinitivo, einai. E o regúmenos aqui também é um verbo que tem mais ou menos o mesmo campo semântico do oimen aqui, tá certo? E a gente tem aqui uma outra dificuldade, que é esse sofronestaten, que é o superlativo de sofron, e está referido aí a Guiné, né? Ten ginaica, sofronestaten passon, einai, né? Esse passon daí, então, é o termo de comparação do sofronestaten, né? O termo de comparação não, mas seria o conjunto no qual a gnaica se sobressai por causa de ser muito sofron, tá certo? Eu acho que assim a gente tem aqui completada a segunda parte da sessão 10, está aí a sessão 10 inteira, ok? Kai rutos ede sinitismenon en, hoste polakis regine apeiei kato kateudessusa, hostopaidion, rinaton titon autoididoi kai meboai, kai tauta polin chronon, rutus egigneto, kai ego ουδέποτε ripopteusa alhutus elitios de keimen, roste oimenten nemautugnaika, passon sofronestaten einaiton enteipole. É isso, tá certo? Foi isso daí
a seção 10. Aqui está a seção 9b. Desculpa, errei esse slide aqui. Mas enfim. Ok? Obrigado.